Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Centro Ideologia Podcast. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Estela e esse é o Pastor Jefferson, o nosso primeiro convidado. Pastor Jefferson, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você. Eu sou o Pastor Jefferson, apesar de que eu acho que é muito melhor a gente ser reconhecido pelo nome, né? O título não importa quando a gente se relaciona com as pessoas. E eu sou pai do Leonardo, sou casado com a Dani, né? Tem que falar da esposa antes, há 13 anos, pai do Leonardo, da Amanda, Leonardo com 4 anos, Amanda com 30 dias. Sou pastor há 2 anos, só pastor, trabalho integralmente na igreja aqui em Contagem, Minas Gerais, Igreja Metodista Wesleyana. Ótimo. 34 anos. É um currículo denso, né? Com certeza. Então, entrando ao tema do nosso primeiro podcast, que é o cristianismo, eu gostaria, pastor, que você falasse um pouco para a gente o que é o cristianismo, como você definiria essa expressão, cristianismo? Então, eu começo desconstruindo essa palavra no singular, porque eu entendo como cristianismos, porque é óbvio que com o mínimo de observação você vai ver que, na verdade, a gente é um movimento ramificado em diversas denominações. Você pega aí as clássicas, Igreja Católica, Igreja Metodista, Presbiteriana, Batista. Então, ele é mais ramificado do que singular. Então, os cristianismos para mim. E para mim o cristianismo ele é um movimento de Jesus, está ligado a Cristo, por isso que nós somos cristãos, e o cristianismo está ligado à figura de Cristo, seguidores de Cristo. E para mim é mais do que um conjunto de regras, porque se eu olhar para o cristianismo como um conjunto de regras, alguma vai estar mais certa do que a outra, porque o que nos difere, metodistas, batistas, católicos, Igreja Ortodoxa Russa e tal, são as regras. Então, se a base do cristianismo for as regras, vai ter uma que vai estar mais certa do que as outras. Eu não penso dessa forma, eu penso como um estilo de vida que se adapta às diferentes sociedades, aos diferentes nichos da sociedade. Por exemplo, eu conheci em Curitiba uma igreja cristã gótica, que atendia uma tribo específica lá da sociedade, que era todos eles de maquiagem, sobretudo, coturno, cantando naquele estilo gutural e tal. E aí você vai dizer, não é cristianismo? Porque lá eles pregavam a mesma Bíblia que nós, a salvação por Jesus, mas eles atendiam a um nicho da sociedade. Então, as regras lá eram mais liberais do que, por exemplo, uma Assembleia de Deus, uma Igreja Deus é Amor. Na forma, eles se diferenciam de outras, mas na essência, eles seguem o mesmo Jesus que nós. Então, para mim, não é um conjunto de regras, é um estilo de vida. Mas isso é importante nessa pluralidade, porque nós somos indivíduos únicos. E eu acredito muito na individualidade de Cristo, na individualidade de Deus para tratar com cada um. Então, é importante nós termos esses diversos tipos de igreja para atender cada um na sua individualidade. Com certeza. E eu creio que surgiu de uma necessidade de incluir pessoas. Às vezes, essas pessoas não estavam se sentindo incluídas em um certo lugar. Então, elas criaram um lugar seu próprio nicho. Sim. Assim, essa palavra inclusão, ela é muito própria do cristianismo, porque a gente vai pensar no tempo de Jesus, os judeus, eles afastavam as pessoas que não se adequavam às práticas da lei. Estou falando do que virou o judaísmo, porque o judaísmo raiz bíblico também não propunha isso. Jesus ele vem para as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram traidores dos judeus, porque eles eram judeus a serviço do Império Romano. Ele veio para os mendigos, para os leprosos e tal. Agora, essa inclusão, ela também não banaliza o principal objetivo do cristianismo, que é transformar o ser humano, salvar o ser humano por um processo, uma obra metafísica, que é a salvação do ser humano como um todo, espírito, alma e corpo, e também produzir uma transformação nele para que ele seja um testemunho na face da terra. Assim como Cristo veio há 2000 anos atrás e revolucionou o seu tempo, e inclusive a ponto de transformar o calendário ocidental em antes e depois de Cristo, todo cristão, de alguma forma, vai experimentar uma transformação
para revolucionar a sua sociedade. Todo jovem, ele pensa em mudar o mundo. Talvez nós não mudaremos o mundo, nós não vamos estar nos livros de história daqui 50, 100 anos, se o mundo ainda existir daqui 50, 100 anos. Mas todos nós somos chamados a mudar o nosso mundo, mudar o nosso contexto, mudar a nossa casa, mudar o nosso ambiente de trabalho, mudar a nossa escola, o nosso bairro, a nossa cidade, e aí alguns com uma relevância muito maior, alcançando um âmbito muito maior e outros menor. Então, para mim, o cristianismo é, resumindo, um estilo de vida que se adapta ao contexto cultural e histórico de todas as pessoas e também tem a ver com o relacionamento com Jesus. E aí trago a ideia também de que esse cristianismo estrutural que, por exemplo, a gente tem no Brasil, que é um país historicamente católico, para mim não é o cristianismo. O fato de você ser cristão porque o seu avô era cristão, porque o seu pai era cristão, e isso a gente vê em outras nações também. A Europa é o berço do cristianismo, mas o cristianismo está longe de lá há muito tempo. As pessoas elas são estruturalmente cristãs, historicamente têm uma herança cristã, mas não conhecem a Jesus. Só porque o pai e acabou passando os ensinamentos de alguma forma, então ele pré-define que aquilo faz sentido, que aquilo é uma norma, uma regra, mas não teve um encontro real com Jesus. O cristianismo ele parte de um relacionamento pessoal com Cristo, porque diferente, por exemplo, do budismo, do hinduísmo, do kardecismo e de outros movimentos religiosos, nós somos o único movimento que tem o seu fundador vivo, porque Jesus ele viveu, morreu e ressuscitou, e hoje está vivo. A gente tem, por exemplo, um texto bíblico lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo diz o seguinte: lembrando que Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para 2 mulheres, depois para Cefas, depois para os outros apóstolos, e depois para 500 pessoas de uma vez só, e depois para mim, alguém nascido fora do tempo. Quando ele cita ele mesmo, a gente precisa lembrar que Paulo teve uma conversão depois da morte de Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular como os apóstolos no período em que Jesus viveu em Jerusalém realizando a obra. A gente sabe lá em Atos capítulo 9 que ele teve uma experiência espiritual onde Jesus aparece num clarão de luz para ele na estrada que leva para Damasco e fala com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? E ele fala: Jesus, a quem tu persegues? E não só isso, mas ele também demonstra que teve outras experiências com Jesus, porque, por exemplo, em 2 Coríntios ele cita um texto que por 3 vezes ele orou a Jesus para que Jesus tirasse o espinho na carne, que, enfim, alguns dizem que é uma enfermidade, outros que era uma experiência espiritual, e que ele define como um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele todas as vezes que ele queria se gloriar pelas experiências que ele tinha. E ele cita lá: e eu ouvi de Jesus, a minha graça te basta. E esse texto, ele não está nos evangelhos, então quer dizer que é uma experiência com um Jesus vivo que os evangelistas, que eram testemunhas oculares, não tiveram com Jesus. Então, dá a entender que ele se relacionou com o Jesus vivo. E aí, para mim, Jesus, ele é alguém vivo, real, e que deseja se relacionar com todas as pessoas. Então, para mim, o cristianismo parte de um relacionamento pessoal com Jesus. Já estou ligando a questão do que é o cristianismo com quem é Jesus. Então, esse Jesus está vivo e deseja se relacionar conosco. Então, toda a fé cristã, ela parte de uma convicção pessoal. Se ela for apenas uma herança cultural, talvez em algum momento, até mesmo o que é cristianismo para você vai ser relativo. Você não vai expressar o que é o cristianismo porque você não vive, você não experimenta esse cristianismo. E para mim o cristianismo é mais do que, como eu falei, regras, é uma experiência. Mas por que tem toda essa pluralidade no cristianismo? Porque se é uma coisa, da onde veio esses cristianismos, cada uma interpretação, em qual
época na história que teve essas separações, né, de ideologias? Então, primeiro, e aí você tocou num ponto, eu estou defendendo a questão da Bíblia, e aí entra um princípio do cristianismo, digamos, protestante, que é o que a gente defende, o que a gente acredita, é que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, então ela é a fonte, a principal fonte, a única fonte, digamos, que todas as outras fontes elas precisam se reportar à Bíblia, elas não podem ferir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra revelada aos homens, escrita por mais de 40 homens diferentes, em tempos diferentes, mas que tem um personagem principal, Jesus, que no Antigo Testamento era o Messias e no Novo Testamento é o Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou e produziu um movimento. Essa pluralidade tem a ver com as questões de interpretação desse texto. Porque, por exemplo, aquele argumento que a gente diz a Bíblia, e que eu estou falando agora, a Bíblia é a regra de fé e prática, ela é também um argumento subjetivo. Por quê? Cada escola de pensamento, cada escola teológica que vai surgindo na história da humanidade, tem alguma diferença na forma como interpreta esses textos. É óbvio que existe uma forma correta de interpretar os textos, num princípio histórico, cultural, que é aquela questão. O texto, por exemplo, do Novo Testamento, ele tem a ver com quem escreveu e para quem escreveu. A gente pega lá um caso específico. 1 Coríntios capítulo 11, que fala do uso do véu na igreja de Corinto. E ele fala lá que todas as mulheres usem o véu, ou então que tirem o véu e raspem a sua cabeça. Ali não é só e aí ele faz também uma teologia naquele princípio, mas ali é o seguinte, na cidade de Corinto existia um monte, que era a Acro Corinto, que era o Alto Corinto, que era um monte bem grande próximo do centro de Corinto, e lá em cima ficava o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, e diga-se de passagem, de todo tipo de amor, a deusa da fertilidade. A forma de culto nesse templo eram cultos sexuais, e era dirigido por sacerdotisas mulheres, que ficavam lá à disposição para realizar cultos sexuais. Eram verdadeiras orgias dentro desse culto. E essas mulheres do templo de Afrodite, elas eram reconhecidas por raspar a cabeça. O que Paulo está defendendo em 1 Coríntios 11 é uma questão de igualdade e misericórdia para com as ex-sacerdotisas do templo de Afrodite, que se convertiam ao cristianismo e que eram menosprezadas pelas mulheres de Corinto que tinham cabelo comprido. Então era uma coisa de defender elas. Uma forma de inclusão. E aí ele fala, então, para não haver mais esse tipo de diferença, toda mulher na igreja de Corinto vai usar um véu, vai tampar a cabeça, ou raspa a cabeça. E aí ele até é sarcástico com as mulheres daquela igreja, ele fala, ou vocês acham que é vergonhoso demais raspar a cabeça? Se é vergonhoso demais, então usem o véu. Agora, como que eu aplico isso no contexto atual? Eu não vou obrigar todas as mulheres na igreja a entrar de véu. Na verdade, aí entra a questão. A interpretação desse texto com luz no contexto histórico, cultural de Corinto, atendia a uma necessidade específica lá de Corinto. Existe uma moralidade por trás desse princípio, que tenha misericórdia das irmãs prostitutas, talvez que chegam na igreja. Não existem mais sacerdotisas cultuais, mas existem mulheres de prostituição. Talvez muitas daquelas mulheres pensavam, o meu marido ia nesse templo, vai saber se ele não tinha relação sexual com essas mulheres. Eu não vou receber elas bem aqui. A forma de interpretar esse texto, primeiro, é à luz do tempo em que ele foi escrito, para quem ele foi escrito. E aí, o que eu faço se eu for pregar 1 Coríntios 11? Eu vou aplicar ele aos nossos dias. E aí eu posso fazer uma aplicação falando de inclusão, falando de aceitação. E aí, isso não quer dizer que Paulo estava sendo conivente com o tipo de vida que aquelas mulheres levavam, até porque elas vão ser transformadas por Cristo a ponto do cabelo delas crescer, delas não precisar mais ficar com o cabelo cortado e também deixar uma vida de promiscuidade. Sim. Mas vocês entenderam um exemplo? Então você acha que essas diferenças de denominações, de vertentes do cristianismo estão nos detalhes? Perfeito. Nos detalhes e não no objetivo geral do cristianismo. Perfeito. Todas seguem o mesmo Jesus, o mesmo Cristo que veio e morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados.
Então, em essência, são em essência é a todos mesma iguais. coisa. Para mim, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E aí eu estou citando, por exemplo, o cristianismo católico e o cristianismo protestante, que são os mais comuns no contexto brasileiro. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos separa são detalhes grandes, significantes, que fazem com que a gente não consiga caminhar junto, mas, para mim, cristianismo tem a ver com a centralidade de Cristo, e aí alguém vai questionar se a Igreja Católica tem uma centralidade em Cristo pela questão dos santos e tal, mas aí a gente vê um movimento na própria Igreja Católica de retomar essa centralidade no movimento carismático. Sim. E tal, que hoje você vê alguns padres do movimento carismático pregando na igreja, eles são iguais ou melhores do que muito pastor hoje em dia. Então, digamos que na própria Igreja Católica está havendo uma recentralização de Cristo. Isso. E até uma ressignificação dos santos. Com certeza. Não como ídolos mais, mas como pessoas de admiração. Eles não Eu vejo muito isso em eles não falam católicos. Em adoração aos santos, eles falam em veneração. Com homenagem aos santos? Isso, veneração tem a ver com respeito, ver alguém com uma história bonita, que deixou um exemplo. Só que aí o problema é que eles dobram o joelho diante dessas imagens e aí já se configura idolatria. Você acha que é possível superar essas diferenças? É difícil. Como fazê-lo, né? É difícil superar as diferenças, porque aí entra um outro princípio. Essa pluralidade aí eu falei que tem a ver com formas de interpretação dos textos e tal. Eu vejo uma provisão divina, inclusive, nessa pluralidade, porque também essas diferenças, elas atendem necessidades das sociedades que são diferentes. Sim. Elas são providências divinas para levar o cristianismo para outros âmbitos, porque em toda a história sempre teve alguém que tentou fechar todos os movimentos dentro de uma única caixinha, dentro da nossa visão. Porque acreditava que a visão era correta. Exatamente, porque aí, beleza, a centralidade é Cristo e a centralidade é a palavra. Só que você há de convir que a forma como eu vejo a palavra, se for diferente do outro, vai me dar condições de dizer que o outro está sendo herege. Sim. E ele, olhando para mim, dizer que eu estou herege. Agora, quem está... Um apontando para o outro, Quem está com a visão correta? Qual é a cosmovisão correta? Qual é a forma correta? É uma discussão que não acaba mais. E aí, cada vez a gente mais se separa do que se une. Só que, se a gente se unir numa coisa só, a gente pode se tornar inoperante. A gente pode deixar de alcançar outros nichos da sociedade. Eu falei da igreja gótica. Por exemplo, como que a igreja gótica, lá no começo do podcast, como é que a igreja gótica vai caminhar, por exemplo, com os Deus é Amor? Aquela turma da saia comprida, são dois extremos, do cabelo né? comprido, não pode usar maquiagem e tal, não vão caminhar. Sim. E não adianta a gente querer forçar que eles caminhem juntos. E eu até acho que faz parte da multiforme graça de Deus, sim, ter manifestações diferentes, formas diferentes, apresentando a mesma essência. Para atender necessidades diferentes. Porque nós somos indivíduos individuais. Então, para atender, como a gente também citou no início, a nossa individualidade, Deus precisa se revelar de várias formas, de multiformas. Então, o objetivo não é juntar todo mundo, mas o objetivo para superar essas diferenças seria, no caso, o respeito. Respeito, tolerância, misericórdia, intercessão, ajuda, auxílio. Ontem a gente estava tendo uma aula no nosso seminário e a gente levantou algumas questões relacionadas à eclesiologia, a forma de ser igreja. Por exemplo, hoje existem igrejas cristãs que são igrejas para homossexuais. Então, lá eles dizem, não, aqui nós aceitamos tudo, e geralmente eles associam o termo à graça, que a graça na Bíblia é o favor imerecido, é o Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos, pela misericórdia, e nos dá o que não merecemos. Como eu sou. É óbvio que eu não posso aceitar esse formato de igreja, porque ela está banalizando, inclusive, o que é a graça, porque a graça, ela é o favor de Deus para nos dar condições de sermos transformados. Sim. Ela nos recebe do jeito que a gente sim, mas vai nos transformando. Uma igreja que banaliza a transformação e relativiza
pecados e situações e aí a gente poderia falar do que é pecado, mas aí a gente fica mais uma hora conversando sobre isso, a gente não vai aceitar de forma alguma. Agora, todo homossexual que vai para essa igreja, que está lá ouvindo a palavra, ele não é cristão? Não posso dizer. Porque ele pode ter uma experiência com Cristo lá, e aí, necessariamente, em algum momento, ele vai perceber que ele não pode permanecer ali. E quem tem experiência com Cristo acaba mudando, né? Modificando. E aí, se eu tenho um amigo que frequenta uma igreja dessas, eu estou caminhando com ele, eu tolero a situação de que ele está nessa igreja e tal, e em algum momento eu posso auxiliá-lo, talvez, a se desconectar dessa igreja que está banalizando graça, que está banalizando textos bíblicos, que está relativizando textos bíblicos, e eu encaminho ele para se aproximar de Cristo a ponto de ser transformado. Não é uma transformação à força. Tem igrejas brasileiras que são cristãs, e eu não posso dizer que não são cristãs, mas que banalizam questões onde, por exemplo, resumem o evangelho à questão financeira. Pregam dinheiro, fazem propósitos de dinheiro para ser bem-sucedidos financeiramente. Inclusive, a minha avó e minha mãe se converteram nessa igreja. Mas e através delas eu fui conhecer o evangelho. São meios para você chegar ao objetivo final. Né? Então, temos várias igrejas, o nosso editor vai colocar um pi, porque eu vou citar o nome, como, por exemplo... Ela leva muita gente, é uma igreja que leva, ela está cheia. Só que quando a pessoa tem contato com o verdadeiro evangelho, quando ela, por conta própria, quer ler a Bíblia, quer entender o que está acontecendo, quer entender o sentido por trás das coisas, ela vai entender que ela não pode continuar ali. E ali vai começar a transformação. Eu vejo muito como uma forma de pegar, de pegar aquelas pessoas, fazer elas voltarem os olhos para o que seria o certo, para o que elas devem seguir, e quando chega lá, vê que não é só aquilo. E aí começa a trilhar um novo caminho. Não, na própria história, toda a igreja cristã, ela parte de um princípio de estar sempre se reciclando e se readequando com relação ao que foi revelado, em relação à Bíblia. Todas as igrejas ocidentais, e aí luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, em algum momento estiveram ligados historicamente à grande igreja católica que existia lá no período da Idade Média, chamada Idade das Trevas. Aí a gente sempre remete a Constantino, que foi o primeiro imperador que se tornou cristão, que institucionalizou a religião cristã como oficial do Império Romano, que construiu os primeiros grandes templos e tal. O que aconteceu lá no século XVI, XVII, lá com os reformadores? Eles avaliaram a forma que eles estavam sendo igreja e eles promoveram reformas estruturais na forma de ser igreja. E aí surgiu os movimentos luteranos, o anglicanismo lá com Henrique VIII na Inglaterra, os reformados calvinistas da Suíça, da Escócia, lá com John Knox. Depois, 200 anos depois, dentro da ramificação lá dos anglicanos, vem John Wesley, que é precursor de um movimento metodista. E em toda a história vai haver esses movimentos. Nós, até 1967, éramos da Metodista do Brasil, mas em 1967, 5 pastores tiveram uma experiência pessoal com o Espírito Santo, recebendo o que a Bíblia fala dos dons do Espírito, do batismo com o Espírito, e naquela época a Igreja Metodista do Brasil não acreditava nessas manifestações e literalmente expulsou esses 5 pastores da igreja, e eles se viram pregando embaixo de uma marquise, em cima de uma ponte, fazendo reuniões em cima de uma ponte, e aí naquela dificuldade, eles viram a necessidade de fundar uma igreja, e virou a Igreja Metodista Wesleyana, que é até uma redundância, né? Porque o metodismo veio do Wesley, então é o metodismo wesleyano, só para dizer que a gente está ligado a Wesley e a metodista. Então, assim, esse movimento de reforma, de readequação, ele faz parte em todo momento. Nós, aqui na igreja, em todo momento, a gente reavalia o nosso formato para perceber se a gente não está indo contra algum princípio da palavra e tal. Eu diria que, na forma, a gente pode até relativizar, ter misericórdia e tal, mas na essência, nós precisamos ter uma fé em Cristo, nós precisamos olhar para as Escrituras,
e conferir se a gente está sendo exatamente como é, enfim. Mas aí existe uma série de discussões, mas eu diria, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O problema, às vezes, é que as pessoas ficam muito ligadas a nomenclaturas. E as diferenças. As instituições, né? Isso. E aí elas, ligadas a esse nome, tipo assim, eu sou metodista. Eu nem me considero mais cristã, eu falo que eu sou metodista. Que entra numa discussão que o próprio Paulo rebate nas igrejas. Lá no Novo Testamento, dizem que eu sou de Paulo, que eu sou de Apolo. Não tem que ter essa coisa. A gente precisa focar na essência. Não focar nas diferenças, mas focar no que a gente tem em comum. Não, nesse texto que você está citando, ele está defendendo a centralidade de Cristo. Sim, ele fala tanto Pedro, como Paulo, como Apolo, são servos de um único Senhor, que é Jesus. Então, no fundo, a gente precisa remeter a Jesus Cristo, né? Sim, que é o foco do cristianismo. Andando um pouco na história, tem uma discussão que a gente sabe dentro da antropologia de que o cristianismo ele foi muito impositório pelas pessoas nas cruzadas, enfim. Como o senhor enxerga isso? Qual que é a sua posição perante isso? Realmente o cristianismo errou? Foi necessário? Não é realmente dessa forma que é mostrada? E não somente nas cruzadas, mas também da conversão dos povos indígenas aqui na América do Sul, né? Falam que os cristãos estavam ferindo as tradições e as culturas dos povos indígenas e que isso estava fazendo com que eles perdessem suas raízes, seus costumes. Como responder essa crítica? O cristianismo é realmente um vilão? Ou então só errou nessa parte? Ele realmente errou? Ou então era realmente necessário? Porque eram povos que tinham alguns costumes que não eram coerentes com a moral da própria sociedade. Assim, é uma discussão bem ampla, eu vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, a questão das conversões. As 3 grandes religiões do mundo, elas vêm do povo hebreu, lá do Abraão que eu citei. E aí a gente pode colocar o cristianismo, que é uma ramificação do judaísmo, e o judaísmo, o próprio judaísmo, que tem a ver com, na verdade, não com Abraão, mas com o filho de Abraão, Isaque. E o islamismo, que tem a ver com o primeiro filho de Abraão, que não é reconhecido como o escolhido de Deus, mas que para eles a história está mal contada, Ismael. Então, essas 3 grandes religiões, elas trabalham com base em um objetivo de constranger o restante da humanidade a perceber que esse Deus é o Deus verdadeiro e que os princípios dele são princípios para a vida. Porque o pecado, ele poderia ser definido como tudo aquilo que aponta para a morte. Sim. Por exemplo, quando a Bíblia fala que eu não posso adulterar, que eu não posso ter relacionamento sexual com uma outra mulher que não seja minha esposa, ele está falando isso para o meu bem. Ele não está dizendo, Deus proibiu uma coisa que é tão boa, né, ter várias mulheres e tal. Não, isso não faz bem para mim, espiritualmente, emocionalmente. Isso fere espiritualmente e emocionalmente a minha esposa, fere a minha família, a família dela, fere os meus amigos, os amigos dela. É uma questão, está ligada à moral, sim, mas tem a ver com benefícios da gente. Até os 10 mandamentos, eles foram instituídos para civilizar um povo que... Para reger uma moral. Sim. Um povo que sai do Egito com costumes completamente diferentes e que entra numa terra com, assim... Por exemplo, a gente lê relatos do povo que estava em Canaã, um povo que pai dormia com filho, com filha, eles avô... Eles não sabiam se comportar como sociedade, né? E aí, dentro dessa questão, todas essas religiões, elas entendem que elas apresentam uma forma de vida, um estilo de vida que beneficia a humanidade, que pensa no próximo, tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo, todas essas 3 religiões, e aí tem extremismo em todas elas. A gente não pode achar, por exemplo, que todo o Islã é homem-bomba, que não é verdade isso. Inclusive, em muitos desses países existe harmonia entre cristãos e islãs. Existe, por exemplo, o cristianismo oriental, que é esquecido dos nossos livros de história. Sim. A gente vai no seminário estudar a história, a gente vai falar... A igreja um dia foi institucionalizada por Constantino. Depois, e essa era a igreja do mundo todo. Depois Lutero veio e virou luteranismo, os batistas, os metodistas, os presbiterianos. Só que a gente esquece, por exemplo, da igreja copta egípcia, existe a igreja cristã da Etiópia,
existe uma igreja na Síria, Líbano, Iraque, que é a igreja da Síria do Oriente, tem a igreja na Armênia, tem a igreja ortodoxa russa, tem a igreja na China, tem a igreja, enfim, por exemplo, no Egito, eu citei essas igrejas para citar a harmonia que existe entre o cristianismo e o islamismo. No Egito, num determinado momento, o Estado Islâmico, lá a parte extremista do Islã, estava perseguindo cristãos e matando cristãos. Os islãs, que não eram radicais como aquele pessoal, eles fizeram um cordão humano, entrelaçando os braços para proteger os cristãos. Por quê? Porque eles conseguem conviver em sociedade. Eu conheci um casal, uma família, na verdade, de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, que vieram há 5 anos para o Brasil, fugindo da Síria por causa da guerra, e eles são cristãos da Síria, da igreja Síria do Oriente, que não tem nada a ver com a igreja católica, que tem a ver lá com as heranças da igreja de Antioquia, de Alexandria, enfim, que trazem uma expansão do evangelho para as igrejas da África e da Ásia. E ela fala, nós convivemos muito bem lá com os islãs, somos, de certa forma, menosprezados porque hoje o governo é islã, o Estado é islã, mas nós somos tolerados. Não existe uma perseguição declarada, mas a gente é tolerado nesses lugares. Então, essas 3 grandes religiões trabalham nesse princípio. E o propósito é melhorar a sociedade, amar as pessoas a ponto de levar para elas algo que seja melhor para elas mesmas. E aí alguém vai dizer, mas como que você define para mim o que é melhor para mim? Aí eu vou dar alguns exemplos. Você citou os indígenas. Século 16, 17, houve a colonização do Brasil, né? Junto com as caravelas portuguesas vieram os jesuítas para promover evangelização dos povos do novo continente, né? E os jesuítas vieram, e os jesuítas eles tinham algumas funções: civilizar os povos daqui da terra, indígenas, e alfabetizá-los. Por exemplo, existem documentos de José de Anchieta, que era um dos principais jesuítas daquela época, onde ele, por exemplo, vai para a região da Bahia, onde hoje é a Bahia, e existiam os tupinambás. Os tupinambás, eles eram tribos guerreiras, tribos que viviam com um princípio de vingança. Eles eram liderados por guerreiros que provavam o seu valor eliminando os inimigos. Então, quem liderava a tribo tupinambá era um guerreiro, que para se manter no poder tinha que lutar contra inimigos, matá-los e inclusive quebrar os seus crânios. Quando eles lutavam lá entre eles, um líder derrotava o outro líder, levava ele para o meio da tribo e com uma única pancada ele tinha que quebrar o crânio do inimigo. E detalhe, esse povo era canibal. Eles quebravam o crânio dele e aquele cara ficava famoso, as mulheres daquele líder vinha para ser mulheres do... símbolo de poder e conquista, né? Poder e conquista com base na vingança. Eles tinham esse princípio de vingança e ódio enraizado na tribo Tupinambá. José de Anchieta conta, num dos relatos dele, numa das cartas que ele manda para Portugal, que ele entra dentro de um casebre lá dos Tupinambás, e aí ele vê que uma mulher está cozinhando lá numa espécie de caldeirão, algo, uma comida e tal. E aí ele percebe algumas coisas estranhas penduradas na parede, mas ele não identifica o que é. Até que, quando ele chega e olha para perto do caldeirão, ele vê uma cabeça humana. E aí ele volta para olhar para aqueles objetos que estão pendurados e ele vê que são partes de um corpo humano, porque aquele povo era canibal. Aí eu faço uma pergunta para esses sociólogos e antropólogos. Que princípio ruim o cristianismo estava ferindo quando civilizou esses índios? Quando ensinou essas práticas. Quando ensinou eles amor, misericórdia, perdão, para tirar esse espírito de vingança e de ódio que existia neles. Quando ensinou para eles que não é legal comer o outro e tal. Que tipo de civilização eles estão preservando? Eu acredito muito que o cristianismo ele vem para reger a moral. A maioria da sociedade ocidental é cristã, o cristianismo rege, né? A maioria da sociedade ocidental. Até a nossa Constituição é baseada nos princípios Isso, cristãos. E eu acredito que, assim, ele traz a moral para a nossa sociedade, ele traz a ordem. E, sim, na minha concepção, foi isso que, desde lá do Antigo Testamento, Deus quis trazer para o povo. Não, e Jesus mesmo fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz
que aponta o caminho, que mostra que as coisas não estão legais e que podem ser mudadas. Eu poderia citar sociologicamente e nos dias atuais. Quantos bêbados são alcançados pela igreja e são transformados? A família deles é transformada. Igrejas que estão engajadas com projetos sociais, né? Sim. São o foco das Quantos igrejas. bandidos se convertem na cadeia e são ressocializados na sociedade? Quantas prostitutas, quantas pessoas de má índole que são transformadas pelo Evangelho? Continuando nesse mesmo assunto, a gente tem uma pergunta feita para a gente pelo nosso Instagram. Que a pergunta é o seguinte: você acredita que o cristianismo tem impactado o curso da história da humanidade? Se sim, justifique sua resposta com fatos ou acontecimentos. Com certeza absoluta. Todos esses Todos esses exemplos, exemplos, eles entram dentro dessa pergunta. O cristianismo, ele dita muita coisa na humanidade. Quando a gente fala dessa questão da moral, a gente sempre pensa do lado ruim, né? Aquela coisa impositiva de um pai carrasco que está dizendo, faça isso. Por que eu tenho que fazer? Faça porque eu estou mandando. Um Deus ditador. É um Deus ditador. Mas, na verdade, não é. O cristianismo fala de lealdade, o cristianismo fala de honestidade. O verdadeiro cristianismo. Fala de ser verdadeiro. Por exemplo, até hoje, nos tribunais, eu espero que isso não acabe, quando você vai lá testemunhar no júri, você coloca a mão em cima da Bíblia. Por quê? Porque ela é sagrada, ela apresenta princípios de honestidade e de verdade, e você promete que você vai falar a verdade. E aí a gente não precisa nem entrar em muitos exemplos nessa questão do benefício, porque as sociedades são melhoradas quando o cristianismo ele está presente. Por exemplo, cristianismo católico, ele tem um princípio diferente, porque ele trata de uma questão de elitização religiosa. Por exemplo, até alguns séculos atrás, décadas atrás, as missas eram rezadas e realizadas em latim. Por quê? Porque eles entendiam que o conhecimento bíblico, espiritual, era pertinente apenas a alguns. Inclusive, existem algumas falas de papas católicos do passado que diziam o seguinte: no que a caneta de um trabalhador vai ajudar ele a carpir as suas lavouras? O cidadão comum não precisa de alfabetização, não precisa de instrução, ele precisa trabalhar. Essa instrução, essa orientação espiritual e de conhecimento fica a cargo dos sacerdotes. E aí você percebe, por exemplo, e aí faz uma pesquisa básica, em todos os países colonizados por esse sistema católico, os países latinos, que os espanhóis dominaram, que os portugueses dominaram, são países hoje de terceiro mundo. Por quê? Porque tinha essa questão de que o conhecimento fica a cabo dos padres, fica a cabo dos sacerdotes, dos clérigos. Nós ensinamos vocês não precisam nem saber o que a gente está fazendo aqui na missa. Era um método de controle, né? Eu tenho conhecimento, então tudo que eu disser para você vai acreditar no que eu estou falando, né? E foi uma das pautas de Lutero para romper. Perfeito. Já vou falar sobre essa questão de controle, que é algo interessante para a gente entender essas diferenças que nós temos, mas vou pegar esse gancho de Lutero. Lutero vem, e qual que é a briga de Lutero? Primeiro, ele não quer fundar uma outra igreja, ele quer reformar a Igreja Católica. Ele manda uma carta para o Papa e ele fala, olha só, para mim a Bíblia está me mostrando que a salvação é pela fé. Esse negócio de comprar terreno no céu, pagar indulgência, comprar um frasquinho com o leite do seio de Maria, não vai me ajudar em nada na salvação. E, infelizmente, temos isso ainda até em igrejas cristãs protestantes, né? Que Lutero deve se remoer lá, se revolver no túmulo. Que eu fiz. Só que o protestantismo, ele dá acesso não só à escritura, mas à cultura também para as pessoas. Lutero, o maior legado de Lutero não é nem as teses que ele prega no castelo de Wittenberg e a revolução que ele cria na igreja. Ele traduz a Bíblia para o alemão comum daquela época, para que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia. E aí você pega todos os países de colonização protestante, por exemplo, os Estados Unidos e vários outros. Os Estados Unidos são colônias protestantes que fundam os Estados Unidos. Tem uma cultura melhor. Inclusive,
existem historiadores que defendem que se os jesuítas tivessem continuado no Brasil, porque eles foram expulsos por um imperador maluco que tinha em Portugal, o Marquês de Pombal, eles foram expulsos, o Brasil seria um país muito diferente. É porque os jesuítas foram expulsos do Brasil também que a gente vive essa cultura de qualquer jeito, do jeitinho e tal. Então, assim, o cristianismo trabalha a ideia de alfabetização, trabalha a ideia de crescimento pessoal, auxiliar as pessoas nos relacionamentos, trabalhar a questão dos propósitos, o propósito de Deus para a humanidade, que você precisa fazer grandes coisas para testemunhar a respeito de Cristo. Todas as grandes invenções e descobertas da humanidade, as pessoas elas tinham um cunho religioso porque elas acreditam nessa questão de propósito, elas vivem uma questão altruísta. Eu não vou viver por mim mesmo, vou viver para o bem dos outros também, vou trabalhar pelos outros, vou me sacrificar pelos outros. Então, estou citando vários exemplos. Só para fechar essa questão, você falou sobre controle. Hoje, todo o cristianismo mundial, eu poderia, estou sendo simplório, mas eu dividiria em 3 grupos. Existe esse grupo católico, romano, ligado lá à Igreja de Roma, ao Vaticano, que optou por ter uma centralização de poder. Então, eles não permitem formas diferentes. Inclusive, existe uma discussão sobre esse movimento carismático que não é bem visto por todo mundo dentro da Igreja Católica, mas ele fugiu do controle deles também. Mas centraliza-se o poder para que todo mundo fale uma mesma língua e tal. E a Bíblia não é centralizadora. A Bíblia ela permite interpretação, ela permite visões diferentes. Por isso, para sustentar essa centralização de poder, eles colocaram no mesmo pé de igualdade da Bíblia as decisões colegiais dos concílios, dos papas. Então, os decretos papais estão no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Por exemplo, os 10 mandamentos na Bíblia católica, traduções paulinas, tiradas lá do latim de Jerônimo, elas são exatamente iguais os nossos 10 mandamentos. Só que a forma como na catequese ensinam os 10 mandamentos, ele tem algumas diferenças. Tira aquela questão das imagens e tal, pega um dos mandamentos e transforma em 2. Enfim, então, essa adulteração do texto bíblico e outras decisões, por exemplo, o celibato dos padres, que a gente sabe que cria muitos problemas, e várias outras coisas, são decisões papais, para centralizar o poder. O cristianismo protestante, também influenciado pelo movimento iluminista, porque não é coincidência as reformas serem mais ou menos na época do movimento iluminista e tal, traz uma ideia da racionalidade, do questionar tudo, questionar os dogmas, cada um escolher os seus caminhos e tal. E aí, qual que é a centralização do protestantismo, das igrejas evangélicas? Uma centralização no ensino. Só que quanto mais a gente tenta centralizar o ensino, mais a gente se fraciona. Sim. Só que a gente não se preocupa com centralização de poder, a gente quer uma centralização de ensino, mas quanto mais a gente olha para a Bíblia, mais a gente vê diferenças e mais a gente se espalha. E isso também é uma providência divina para que a gente alcance nichos diferentes da sociedade, lugares diferentes da sociedade, pessoas diferentes, enfim. E aí existe uma terceira parte, que é essa igreja oriental esquecida, e eu não vou colocar todas no mesmo pacote, que ela não se preocupa tanto com teologia, ela não se preocupa tanto com poder e organização, mas ela está mais voltada à experiência de fé. Aquela questão do Espírito Santo e tal, focada Por exemplo, se você for para a igreja da Etiópia ainda tem no seu culto a adoração com a Arca da Aliança, que é uma figura do Velho Testamento que a gente sabe que não faz mais sentido. Quando Jesus veio, ele eliminou esse símbolo. Foi feita uma nova aliança. Foi uma nova aliança. Só que, e os pastores que usam candelabro no púlpito, que tocam chofar, se enquadram na mesma questão. Então, teologicamente, nós podemos nos diferir da igreja da Etiópia, mas eles, como experiência, continuam se movendo nos dons. Existem relatos de curas, milagres, ressurreição de mortos, como parou por muito tempo na história da igreja ocidental. Sim. No período lá da Idade das Trevas, a igreja ficou inoperante e atrasou a humanidade. Ela reprimiu a humanidade. Você falou da Inquisição, lá das cruzadas, era nesse objetivo de
produzir conversões, mas de uma forma totalmente errada. E nesse ponto é uma mancha na história do cristianismo, porque entrava numa sociedade para matar quem era diferente deles. Querendo impor. Inclusive, muitas das bruxas que foram queimadas em praça pública, elas nada mais eram do que cristãs com textos bíblicos, mulheres com livros. Na verdade, eram protestantes, pessoas que pensavam diferente daquela cúpula. Tinham acesso àquela palavra, àquele conhecimento. E qual era a acusação? Que alguma coisa estava errada. São bruxas. Questionavam. Então, eles não aceitavam que outras pessoas questionassem o que eles estavam falando. E é diferente da gente? Vamos eliminar. Tem um filme, O Nome da Rosa, um filme do Sean Connery, que morreu ano passado, se não me engano, o cara que fez o Indiana Jones e tal, que O Nome da Rosa é um filme baseado num livro que basicamente é o seguinte: ele era um monge dentro de um monastério, e aí alguns monges começaram a aparecer mortos. E aí o filme todo, eu vou dar spoiler, alerta spoiler. Assistam. E eles vão tentar investigar, saber por que os monges estão morrendo, aí eles descobrem que alguns livros que eram proibidos, eles tinham veneno nas páginas, porque você folhava as páginas assim. E dentre esses livros proibidos estava a Bíblia. Então, eu acho que a gente precisa retomar essa questão da experiência, mais do que regras, princípios teológicos, porque a própria teologia faz a gente se degladiar na internet. É calvinista contra arminiano, é pentecostal contra reformado, é um que pensa X, um que batiza criança, outro não batiza criança, um que aceita a tatuagem, o outro acha que a tatuagem é do demônio e tal, e que no fim a gente está brigando por detalhes. Quando, na essência, todos nós pregamos a Cristo. Querendo ou não, com o passar do tempo, as pessoas perdem as suas raízes, perdem a sua essência. Os cristãos perderam a sua essência porque o tempo faz isso, acaba deteriorando, novas coisas estão sendo incluídas, coisas estão sendo tiradas, e aí vai modificando, como também na questão dos indígenas. Não foi somente a evangelização, mas o tempo também foi modificando as tradições, a cultura dessas pessoas. Vamos falar da Bíblia, do começo da igreja. Atos capítulo 2. Os discípulos estão reunidos, 120 pessoas, a maioria galileus, lá no cenáculo do templo, esperando a promessa de que viria o Espírito Santo sobre eles, conforme Jesus prometeu e tal. Eles são cheios do Espírito Santo. Ali, todos os judeus que tinham condições saíam das diversas nações em volta para ir para Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. De todos os lugares, Ásia, Europa, África, eles estavam ali reunidos em Jerusalém. Quando o Espírito enche aqueles 120 homens, uma das manifestações que acontece é que eles começam a falar em línguas. Não é língua estranha, como a gente ouve nas nossas igrejas, que é um outro tipo de língua. Era a xenolália, línguas dos povos em volta. Então vamos supor que lá existia um japonês, um italiano e um brasileiro, que fala a língua portuguesa. Aqueles 120 homens galileus, um falava em japonês, outro falava em italiano, outro falava em português. E aí aqueles homens ficaram surpresos, porque eles falam: esses caras não são galileus? Como é que eles estão falando nas nossas línguas? Se entendia. E era o Espírito quem estava trazendo aquelas palavras, eu imagino que pregando alguma coisa em relação a Jesus Cristo para aquelas pessoas. Isso é o que a gente chama no Novo Testamento de a primeira onda do Espírito Santo. Porque todos esses caras, desses povos que ouviram uma mensagem na sua própria língua mãe, eles voltam para suas cidades levando aquele testemunho. Olha, aconteceu algo maluco lá em Jerusalém. Desceu um negócio sobre uns 120 homens lá, eles começaram a falar, e eles falaram isso. Eu ouvi um deles falando na minha língua e falando isso. Ali já foi um testemunho a respeito de Cristo. Em todos esses lugares diferentes. O cara que usava a roupa de um jeito, o outro de outro, que falava uma língua. Culturas completamente diferentes. Aí começa a igreja em Jerusalém, que são os judeus da Galileia e tal. E aí muitos gregos, e aí quando eu falo gregos, são gentios, pessoas que não nasceram em Israel, já faziam parte também dessa comunidade cristã do começo da igreja. Atos capítulo 6 mostra que existia um conflito entre os discípulos judeus e os discípulos gregos, porque as viúvas gregas reclamam que elas são preteridas
das viúvas judias. Estão dando comida antes para as viúvas judias do que para nós. Aí os discípulos dizem, vamos levantar pessoas para cuidar dessas mulheres gregas. Levantam 7 diáconos, todos eles gregos, para cuidar dos gregos. Olha, vamos levantar gregos aqui para cuidar das mesas, porque nós, judeus, vamos cuidar da oração e da pregação da palavra, enquanto eles aí cuidam das viúvas deles aí e tal. O Espírito Santo fala, é isso, vocês estão querendo fazer uma caixinha para fechar os diáconos cuidando de mesa? Atos capítulo 7, um diácono está pregando, é morto, apedrejado, Estevão. Atos capítulo 8, outro diácono está pregando, promovendo conversões em Samaria. Por que eles são perseguidos, aí, principalmente os gregos? Atos capítulo 7, Estevão, que é um grego, ousa criticar o templo de Jerusalém. Ele fala, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os judeus, o quê? Vamos perseguir esses gregos. Tocou na ferida. Quem é perseguido em Atos capítulo 7 e capítulo 8? Só a turma grega. Os judeus ficam em Jerusalém. E eu imagino que eles deviam conversar entre eles. Também quem mandou parar de cuidar das mesas e pregar contra o templo? Se fizesse o que a gente tinha mandado, não tinha sido apedrejado. Ali já tinha uma divisão. Comunidade grega perseguida some. Por exemplo, Filipe, que é um diácono, prega em Samaria, que é ao norte da Judéia. Atos capítulo 21, ele está lá em Cesareia, no norte. Então eles vão se espalhando. Essa é a segunda onda do Espírito Santo. Os gregos perseguidos já tem uma separação, gregos e judeus. A terceira onda, Atos capítulo 12, Pedro e Tiago são presos. Tiago é decapitado. Pedro foge porque o anjo tira ele da prisão e aí vem a perseguição para os judeus. O historiador Justo Gonzalez, ele fala que a ficha dos judeus, dos apóstolos judeus, não tinha caído até Atos capítulo 12. Eles não se viam como um novo movimento. Eles achavam que eles iam reformar a igreja judaica, por isso, tanto que eles iam no templo pregar. Quando Tiago é morto, eles falam, opa... A reforma protestante da antiguidade. Eles são perseguidos e agora os discípulos judeus também saem. Essa é a terceira onda. A quarta onda do Espírito Santo no livro de Atos é Paulo. E aí você já vê Paulo tendo conflito com Pedro, você vê Paulo tendo conflito com Barnabé, parece que Paulo é um monstro da situação, mas não é. Barnabé vai para um lado, Pedro vai para o outro, Paulo vai para o outro, aí ele chega das igrejas da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, elas têm uma visão diferente de cristianismo, aquela coisa mais legalista, que é a carta aos Gálatas, aí a outra igreja já é mais liberal, Coríntios é de um jeito. Na própria Bíblia já existia pluralidade de igrejas. Nos nossos dias não é diferente. E para a gente concluir, pastor, qual que seria o principal motivo que você citaria sobre essa expansão do cristianismo? É a religião mais difundida, a mais pregada em todo o mundo. Qual que você citaria como motivo? Por que o cristianismo cresce tanto e ainda continua crescendo? E eu diria não só o cristianismo, como o próprio islamismo e tal. Hoje eu até nem sei se proporcionalmente o islamismo não cresce mais do que o cristianismo, mas são as religiões das conversões. O motivo é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente está fazendo um podcast sobre cristianismo? Não é só porque a gente precisa saber mais sobre o cristianismo, mas porque a gente quer produzir conteúdo para que as pessoas percam os preconceitos que elas têm em relação ao cristianismo e se abram para ele para descobrir que é possível viver uma vida melhor com Jesus. Jesus pode ensinar as pessoas a viver uma vida melhor. Alguém pode dizer, eu amo a Cristo, mas não amo as igrejas. É um pouco complexo isso, porque realmente as igrejas, elas institucionalizaram o que era para ser um estilo de vida. Sim. Agora, Cristo também é as igrejas, porque ele diz lá em 1 Coríntios 12, que Cristo é um corpo com muitos membros diferentes, mas que tem um único cabeça, Cristo. Então, eu preciso sim me conectar a uma igreja e eu caminho com essa igreja. Se em algum ponto eu perceber que eu não estou mais sendo alimentado na minha fé, que eu não estou mais me mantendo firme, motivado, caminhando, eu procuro uma outra família que também é uma família de Jesus e eu continuo caminhando. O principal motivo dessa expansão é que nós não queremos guardar para nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus fala que o reino dos céus é como alguém que achou um tesouro.
Se ele achou um tesouro, e ele não está querendo comunicar com enterrar e ficar só com ele está querendo transmitir para os outros. O que foi bom para mim, eu quero para você também. Então, na verdade, o cristão, ele convida as pessoas, primeiro, a caminhar com eles. Caminhe comigo, porque eu sou um discípulo de Cristo. Eu imito a Cristo. Você acha que esse é o propósito do cristão? Sim. Amar a Deus, amar as pessoas. E eu diria que muitas vezes amando as pessoas que elas vão conhecer a nós e vão ver que nós as amamos e elas vão perceber que, na verdade, nós apenas refletimos o amor de Cristo. E, através de nós, elas vão conhecer a Cristo. Quando a gente fala de que o cristianismo parte de uma experiência pessoal, muitas vezes vai começar através de algum discípulo que vai andar conosco, que vai nos apresentar Jesus. Sim. E aí Através de Jesus relacionamento. vai se apresentar para nós e a gente vai ter essa convicção. Eu não vou ser cristão porque o meu pai e minha mãe são cristãos. Eu vou ser cristão porque eu ouvi a voz de Jesus. Eu vou ser cristão porque eu convivo com Jesus, eu me relaciono com Jesus e ele transforma a minha vida. A gente tem como exemplo de Paulo, que a gente citou no começo do podcast. Antes ele ouvia falar de Jesus, mas não entendia do que se tratava, quem era Jesus. Mas a partir do momento que ele viu Jesus, ele ouviu a voz de Cristo, ele falou, é esse cara que eu devo seguir, é esse cara que eu devo ter como exemplo de vida. Então ele se converteu através de uma experiência com Cristo. Então muitas vezes a gente acha que as pessoas têm que se converter porque a gente acredita. Faz isso, segue esse padrão de normas e aí você será salvo. Mas não, você tem que apresentar Jesus para pessoas e deixar que elas sozinhas tenham experiência com Cristo. Eu acho que a gente precisa ser menos legalista nesse princípio das coisas, do que fazer para ser cristão, e simplesmente dizer, caminha comigo, veja como eu vivo e vamos conversar. E na medida que você caminha comigo e eu caminho com Cristo, Cristo vai ser conhecido por aquela pessoa. Você começa a ter experiências, né? Sim. E isso vai te modificando naturalmente, não é algo que você tem que se esforçar para fazer. É uma transformação natural, não uma transformação imposta. E que não vem das nossas forças, né? Sim, não. E na filosofia tem uma frase que diz o seguinte, que o maior inimigo da verdade são as nossas convicções. E convicções são formadas com base em conceitos que nós temos. E, na maioria das vezes, preconceitos que nós temos. E esse é o principal problema, e é isso que a gente quer desconstruir no Sentidoologia. A gente quer desconstruir ideias, ideologias, conceitos que foram impostos. Narrativas. Que não são realmente aquilo. Pegar essa informação e falar assim, toma, você vai, a partir daqui... A partir da informação, que é a verdade, você vai construir a sua própria opinião. Não a partir de conceitos, você criar o seu próprio conceito, mas entender o que de fato é a verdade, entender o que de fato transforma. É a informação, é o conhecimento, é a única coisa que é capaz de transformar. Essa informação, Com né? certeza. E óbvio que um assunto tão amplo como esse, quanto mais a gente fala, mais dúvidas a gente gera do que propriamente certezas. E a gente está disposto a responder perguntas, a tirar dúvidas, mas assim, se tiver que pegar um único ponto, e aí eu imagino que o horário já está estendendo também, eu parto para uma conclusão, eu acho que se eu precisar escolher uma linha em relação ao cristianismo, parta para a linha da experiência. Parta para a linha, é verdade que Jesus está vivo? Eu quero me relacionar com ele. Se apresenta para mim. Se você está aí me ouvindo de algum lugar, se apresenta para mim. Se aproxima de algum discípulo de Cristo e pergunta, você conhece realmente Jesus? Conheço, então me apresenta a ele. E aí, tenha paciência que ele vai se apresentar a ti. Eu gosto muito da visão teológica. E teologia tem a ver com a maneira como a gente olha para a Bíblia e para o todo. É a visão do teólogo Albert Outler, que, estudando John Wesley, que para mim foi um homem extraordinário, diga-se de passagem, existem historiadores não cristãos que afirmam o seguinte, não houve uma revolução inglesa como houve a Revolução Francesa por causa de um homem chamado John Wesley. Só um exemplo da revolução que John Wesley criou na Inglaterra e depois na Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. Conta a história de um homem vendedor que passa por uma cidadezinha pequena do interior da Inglaterra. E ele está vendendo, está trabalhando, no final do dia, ele vê um homem trabalhando numa plantação, e aí ele para e pergunta para aquele homem, por acaso tem algum bar, alguma taberna, algum bar aberto aqui na cidade, porque eu estou querendo beber e eu não estou achando nenhum lugar aberto. E aí a história conta que aquele homem vai até ele, com respeito, tira o chapéu e fala com voz mansa, meu senhor, nem aqui e nem nas cidades próximas você vai encontrar um bar.
porque a gente não bebe mais há muitos anos. Porque há 200 anos atrás, um homem passou por aqui chamado John Wesley e os seus discípulos pregando o Evangelho de Cristo. E a gente descobriu que a gente não precisava mais de bebida alcoólica. Então, um homem extremamente relevante, tamanho impacto ele criou. E um dos estudiosos de Wesley, ele encontra digamos assim, um esquema para interpretar a Bíblia, o cristianismo, enfim, o todo, que também é com base em uma interpretação dos luteranos. Os luteranos, eles falavam de um trilátero, que era a Bíblia como centro e a razão e a tradição como secundárias, amparando a Bíblia, auxiliando a Bíblia na interpretação da Bíblia e daquilo que é fé. Não como substituto, mas como acessórios. Albert Outler, ele acrescenta um quarto aspecto com base nesse trilátero, com base naquilo que John Wesley falava, que é a experiência. Então, a Bíblia é o centro da fé cristã, tudo que você precisa saber está na Bíblia, mas te auxilia a interpretar a Bíblia, a tradição, vou colocar para o primeiro, que é a história, o que os outros interpretaram na história, porque ninguém vai inventar a roda nos nossos dias, a gente só fica redescobrindo o que outros já descobriram. Essa é a tradição. A razão, que é um dos presentes de Deus para a humanidade, é o que nos separa dos animais, o que faz com que nós não sejamos animais racionais, nós somos da espécie de Deus, semelhantes a Ele, e a experiência. E eu diria que na igreja ocidental brasileira a gente tem muita tradição, a gente tem muita teologia, mas tem pouca experiência. A gente precisa retomar essa questão da experiência. A partir da experiência você busca o conhecimento, a razão, a sistematização da tua fé, para que a tua fé não seja uma fé folclórica, para que aquela pergunta, né, onde existe relação entre a razão e a fé? Quem disse que a fé é irracional? Tem um livro, não são opostas? Não são opostas. Inclusive tem um livro de John Stott que fala: crer também é pensar. A fé bíblica, principalmente, ela não é uma fé irracional. Talvez as razões que nos levam a viver do jeito que nós vivemos seja irracional para as pessoas desse mundo, mas para nós faz todo o sentido. Eu parto do princípio, por exemplo, de Pedro andando sobre as águas. Qual que é a razão de aceitar andar sobre as águas? Contra as leis ele disse: se é tu, Jesus, me manda andar sobre as águas. Jesus fala: então vem. Aí ele fala: sobre a tua palavra eu vou, porque você está dizendo que é para eu ir, eu estou indo. A base sólida que Pedro colocou os pés foi a palavra de Jesus, porque Jesus falou para ele, e Jesus não mente, ele disse: sobre a tua palavra, que para mim é razão suficiente para que eu creia e ande sobre as águas, eu vou andar. Então a fé não é irracional. Então, mais experiência, menos dogmas, regras, princípios. Não tente entender sem experimentar. Experimente, porque a partir da experiência você vai entender. Uau! Muito bom, muito obrigada, isso, né? pastor. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente. E a ideia é essa: trazer sentido às coisas, trazer realmente um entendimento, trazer informação, não discussão, e essas informações que sirvam para vocês interpretarem e escolherem qual lado aceitar, o que ouvir, o que acreditar ou não. Pegar o complexo e simplificar, né? Esse Pegar é o nosso o complexo intuito. e simplificar. Esse é o nosso Nada é tão intuito. complexo que não possa ser simplificado, né? É verdade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço, é um prazer, para mim é um parque de diversões falar sobre esses assuntos, história, teologia, percepção de tudo isso, e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Sei que vai surgir diversas dúvidas, estou à disposição para ajudar também nas respostas. Já queremos uma parte 2 desse episódio. Com certeza. Já deixando avisado aqui. E a todos vocês que estão vendo, entra lá no nosso Instagram, @sentidologia. E lá, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, a gente pode tentar responder por lá. Sim. E também trazer questões para uma parte 2. Se não concordarem também, a gente pode fazer as réplicas e as tréplicas, Sim, né? e responder as dúvidas de vocês. A gente sempre está deixando no Instagram as caixinhas de perguntas, justamente para ser mais interativo, mais participativo, porque eu acredito que a gente não fala para pessoas, a gente fala com pessoas. Então, dúvidas vão surgir e a gente está aqui para tentar saná-las, né? Talvez não todas, mas que a gente possa pegar essas informações e que forem úteis para vocês também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, pessoal. Amém.